Então, todos estão vendo o meu PowerPoint? Sim. Sim. Ok, então vamos lá. Nós vamos começar falando de estrutura de carboidratos, mas antes disso eu vou fazer uma pequena introdução. E em todas as minhas apresentações eu faço esse pedido, que não é permitida a divulgação ou reprodução de parte ou de totalidade ou por qualquer meio ou método, porque esse material é um material que foi feito por mim e que eu uso exclusivamente para as minhas aulas. Vocês podem, claro, utilizar, né, como vocês quiserem, mas por favor não façam divulgação desse material. E eu sempre trago também as referências para as figuras do texto que eu usei. Vocês vão ver que eu pego vários livros, né, além do Leninger, mas também outros livros e outros materiais. E antes de entrar lá na estrutura de carboidrato, né, nós vamos falar aqui das biomoléculas, e uma característica dessas biomoléculas é a presença do carbono. Então, eu trouxe essa figura para mostrar a versatilidade do carbono em formar diferentes tipos de ligações, e com diferentes átomos. Então, vocês vejam, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, aqui ou carbono-carbono, né, em ligação simples, ligação dupla, ligação tripla, no caso do nitrogênio também, ligação simples ou ligação dupla. Tá? E aqui estão representados, né, a estrutura, né, da ligação, quais são os elementos que estão envolvidos nessas ligações, e por isso que a gente representa com esses tracinhos. Então, é só uma forma da gente relembrar que quando a gente fala das biomoléculas, nós estamos falando mais da química orgânica, e o principal átomo dessas biomoléculas é o carbono. Tá? Então, a gente vai visualizar tanto na estrutura de carboidratos, quanto de lipídios, quanto de ácidos nucleicos, que o carbono está lá presente, e daí ele está fazendo diferentes ligações com diferentes átomos. E nessa outra figura, eu trago alguns grupos funcionais que são comuns nas biomoléculas e que então nós vamos nos referir a eles. O pessoal da área biológica já está familiarizado, o pessoal da área de informática precisa se familiarizar. Então, a recomendação que eu faço é que vocês tenham essa figura sempre acessível. Porque se alguém falar, por exemplo, uma metila, o que é uma metila? Então, é um carbono central ligado a 3 hidrogênios, né? E ligado com um radical aqui, que vai ser o restante da molécula. Porque esse aqui é o grupo funcional. Ou uma etila, daí eu tenho uma representação química dessa forma, onde eu já vou ter 2 carbonos aqui ligados, e então daí o restante da molécula. Uma fenila, que forma o anel, uma carbonila, que é o que a gente vai comentar hoje bastante. Então, é o carbono central fazendo uma dupla ligação com o oxigênio, ligado também a um hidrogênio e ligado ao restante da molécula. Ou, nesse caso aqui, eu tenho uma carbonila numa molécula de aldeído, e nesse segundo caso aqui abaixo, eu tenho uma carbonila, mas daí numa molécula de cetona, que aqui eu tenho um diferencial, porque aqui na parte aldeído, eu vou ter um carbono, um hidrogênio e uma dupla ligação de oxigênio. Na cetona, eu vou ter o carbono, um radical, que é o restante da molécula, a dupla ligação com o oxigênio e o outro radical, que é o restante da molécula, que ele também aparece aqui em cima na carbonila do aldeído. Isso a gente vai mostrar bem hoje quando a gente falar de carboidratos. Depois eu tenho a carboxila, que também é dos ácidos carboxílicos, que é super comum, né, na parte de química orgânica, onde eu tenho um carbono, oxigênio e uma dupla de oxigênio, daí o radical. Aí a hidroxila, que é o OH, né, que a gente conhece bastante, tá? E aqui do outro lado também outros exemplos, que eu vou pedir para vocês olharem com detalhe, e sempre que vocês tiverem alguma dúvida, vocês acessarem essa figura. É a minha sugestão. Não tentem decorar. Quem já conhece, já conhece. Quem viu só lá no ensino médio, né, que está revendo, pega essa figura, mantém essa figura, e quando falarem, eu tenho aqui uma sulfidrila, eu vou olhar na figura para lembrar o que é uma sulfidrila, eu tenho um disulfeto, eu vou lembrar aqui na figura o que é o disulfeto. Tá? Então, isso daqui é para vocês
recordarem, né, que em algum momento lá do ensino médio ou da graduação, vocês viram bastante esses grupos funcionais. E aqui eu trago uma representação, então, de uma biomolécula, que é uma molécula bem importante na parte bioquímica, né, da célula, que é o acetilcoenzima A, e que estão marcados os grupos funcionais. Por exemplo, aqui aparece um tioéster, aqui aparece uma amida, aqui também tem uma amida, ou um fosfonidrido aqui, ou uma amina aqui, ou um imidazol aqui embaixo, uma fosforila aqui embaixo. Então, quer dizer, esses grupos funcionais que eu listei na figura anterior, eles podem aparecer de forma individualizada ou eles podem aparecer em conjunto numa molécula. E quando a gente estuda as moléculas, que são essas aqui as maiores, né, as macromoléculas, a gente procura localizar esses grupos funcionais. Então, aqui eu não comentei, tem uma hidroxila também, né? E por isso eu trago aquela tabela anterior. Se eu tiver dificuldade de identificar individualmente, eu pego a tabela e vou identificando baseado na tabela. Então, é um exemplo aqui que eu gosto de usar, porque ela é bem variada em termos de grupos funcionais. Nessa outra figura, eu trago a representação. Como é que a gente representa essas moléculas? Então, existem 3 tipos gerais de representação. O primeiro tipo aqui é a representação de fórmula estrutural em perspectiva. A molécula que está sendo representada aqui é um aminoácido, que é o aminoácido alanina, mas isso a gente vai ver na outra aula. E essa representação é a fórmula estrutural, essa representação é a fórmula mais tridimensional, ou a forma mais tridimensional de representar, onde eu apresento a bola e o bastão. Então, os vermelhinhos aqui são os oxigênios, que estão representados aqui à esquerda também, tá? Aqui o nitrogênio está representado em azul, os carbonos estão representados em preto, e os hidrogênios estão representados em cinza. Então, essa coloração é uma coloração padrão também, que vocês vão visualizar aí nos diferentes livros que vocês olharem. Então, quando a gente olha uma bolinha vermelha, a gente já associa com oxigênio, uma bolinha azul, que é maior, aqui dá para perceber, né, que é o nitrogênio, e as bolinhas pretas, que são os carbonos que estão aqui no centro da molécula. E as hastes em cinza são as ligações que os átomos estão fazendo. Vejam que aqui existe uma carboxila, né, um grupo funcional aqui, e ali, representado, existe a dupla ligação, tá? Que é o carbono dupla O e depois uma simples com outro oxigênio. Aqui na parte da direita está representado um modelo já de volume atômico. Esse modelo não é tão comum para a gente trabalhar, porque ele também não é muito fácil de interpretar, e nós preferimos ficar com os modelos representados nas figuras A e na figura B. Tá? Isso vocês vão ver ao longo das minhas apresentações e de outras apresentações ou livros que vocês olharem, que vai estar representado dessa forma. E aqui também trago as mesmas situações, então, na representação de bola e traço, mas agora falando um pouco de configuração. Tá? O que é a configuração? Vai ser a disposição dos componentes na molécula no espaço. E a configuração está muito relacionada com a isomeria. Então, o que tenho aqui nessas figuras são isômeros geométricos. Tá? Que depois eu vou usar essa terminologia quando a gente falar da estrutura do carboidrato propriamente dita. Então, aqui eu tenho um ácido orgânico, que é o ácido maleico, dá para a gente visualizar que eu tenho carboxila aqui nessa posição e outra carboxila, então ele é um ácido dicarboxílico. Os carbonos aqui centrais estão ligados por uma dupla ligação. E aqui ao lado eu tenho o ácido fumárico. O que a gente percebe é que, em termos de constituição, eu tenho o mesmo número de carbonos, o mesmo número de oxigênios e o mesmo número de hidrogênios, mas eu tenho 2 moléculas diferentes, com características físico-químicas diferentes. Por isso, elas são chamadas também de nomes diferentes, ácido maleico à esquerda e ácido fumárico à direita. Mas o que diferencia essas moléculas que a gente pode visualizar que
as torna distintas uma da outra. É a posição, ou a disposição, melhor, dos grupos em torno desses dois carbonos que estão unidos por essa dupla ligação. Então, se a gente visualizar no ácido maleico, os dois hidrogênios estão voltados para o lado superior e os dois grupos carboxílicos estão voltados para o lado inferior. Já no ácido fumárico, o que eu tenho? Eu tenho uma carboxila para cima e um hidrogênio para cima, um hidrogênio para baixo e uma carboxila para baixo. Então, isso representa a configuração, a disposição espacial desses ligantes em torno desses dois carbonos que estão unidos por dupla ligação. E a gente percebe que isso é real em termos de estrutura tridimensional da molécula. Tanto que aqui na parte superior, no ácido maleico, a gente visualiza os dois grupos carboxílicos para baixo, ocupando esse volume, os oxigênios em vermelho, tá, estão representados aqui, os hidrogênios estão representados em branco, e os carbonos são representados dessa cor mais acinzentada. E aqui, nesse caso, o grupo carboxila está para cima, voltado mais para a esquerda, e o outro grupo carboxila está para baixo, voltado para a direita. Então, essa configuração em que os grupos iguais estão no mesmo lado é a chamada configuração cis. E aqui, quando os grupos iguais estão opostos em relação a essa referência de dois carbonos aqui, eu tenho a configuração trans. Então, isso a gente vai visualizar bastante também nas ligações dos lipídios, que eles aparecem também. Então, a gente fala, esse aqui é uma molécula que tem ligantes em trans, esse é uma molécula que tem ligantes em cis. Então, a gente tem que lembrar o que significa isso em termos de disposição espacial dos ligantes em torno de uma determinada referência. A mesma coisa nós visualizamos aqui embaixo nessa outra molécula, que é o retinal. Tá? Então, eu tenho a configuração em cis, tendo como referência estes carbonos aqui, que são os carbonos 11 e 12, onde eu tenho uma dupla ligação aqui. E o que acontece? Esse restante da molécula de 1 a 10 é considerado um ligante para o carbono 11. E o restante da molécula aqui para baixo, do 12 em diante, o 13, o 14 e o 15, é considerado o restante da molécula em relação ao carbono 12. Então, nessa situação, tanto carbono 1 a carbono 10 estão nessa posição inferior, mais para baixo, como carbono 13 a carbono 15 também em relação a essa ligação. Então, eu digo que eu tenho essa situação em cis. Aqui, nesse outro caso, onde eu tenho a configuração em trans em relação aos carbonos 11 e 12, o que aconteceu? Esses carbonos 12, 13, 14, 15 aqui, eles foram para cima. Enquanto que esse permaneceu, o de 1 a 10, permaneceu na mesma posição. Então, agora, eles estão em posições opostas, dispostos espacialmente em posições opostas. Então, por isso que a gente chama de transretinol, porque houve o quê? Houve uma rotação dessa parte da molécula, que estava posicionada para baixo, ela foi para cima. A gente vê bem pelo oxigênio que está aqui embaixo, ó. O oxigênio estava embaixo e agora o oxigênio foi para o lado oposto, foi para cima. Oposto a quem? Oposto a essa parte da molécula que corresponde a carbono 1 a carbono 10. Então, essa configuração isomérica é importante a gente ter em mente para entender depois, quando a gente analisar as outras figuras. E mais um conceito importante que nós temos que ter é o conceito do carbono quiral ou o carbono assimétrico. Então, olhando esta figura que está aqui à direita, nós temos um carbono central e 4 ligantes, porque é o número máximo de ligações que um átomo de carbono pode realizar, com 4 ligantes. E nesse caso, os 4 ligantes são diferentes, por isso eles estão nomeados de forma diferente. O A, o B,
o X e o Y. Tá? Se nós olharmos agora a molécula aqui da figura B, nós vemos que nós temos novamente o carbono central, só que nós não temos 4 ligantes diferentes, nós temos 3 ligantes diferentes, porque nós temos o A e o B, mas nós temos 2 unidades de átomo X. Então, agora eu não tenho mais carbono quiral ou carbono assimétrico. Esse termo, carbono quiral, nos indica o carbono a que eu estou me referindo está realizando ligações diferentes, com átomos diferentes ou com grupos diferentes, porque eu posso ter, por exemplo, uma carboxila, uma amina, alguma coisa que está ligando nesse carbono, tá? E aí, o que acontece? Quando nós olhamos essa molécula no espelho, essa molécula aqui que tem o carbono quiral no espelho, nós vemos que nós não podemos sobrepor essa molécula. Então, a imagem especular dessa molécula quiral não é sobreponível. Agora, quando nós temos esta molécula que não tem carbono quiral, que seria uma molécula aquiral, aí eu posso ter a imagem sobreponível. Então, esses detalhes aqui, em alguns momentos, a gente vai conversar sobre eles. Então, se alguém tiver alguma dificuldade, pode voltar nessas figuras, tá? Ou então a gente vai revendo, claro, esses conceitos à medida que eles forem aparecendo. E também, aqui eu trago um outro conceito, que é o conceito de enantiômero, é quando eu tenho realmente essa questão da sobreposição. Então, quando eu tenho duas imagens especulares aqui sobreponíveis, eu vou chamar de enantiômeros. Agora, se eu comparar essa imagem central com essa seguinte aqui, eu vou ver que daí eu não tenho imagens especulares. Aqui eu tenho 2 pares de imagens especulares, e aqui eu também tenho 2 pares de imagens especulares, mas quando eu misturo esses pares aqui com as centrais, daí eu não tenho mais imagens especulares, tá? Então, esse também é um conceito de enantiomeria ou isomeria, né, que a gente deve ter em mente, pelo menos, um entendimento básico para acompanhar quando a gente analisa a estrutura de moléculas. E aqui, agora, eu trago uma tabela que vai direcionar um pouco a nossa conversa. Eu trouxe, sim, uma tabela simplificada, que trata de uma célula de Escherichia coli, que é uma bactéria, e mostra quais são os componentes gerais desta célula. Então, o que eu vou ter lá? Vou ter água, proteína, ácidos nucleicos, polissacarídeos, que são os carboidratos, lipídios, unidades monoméricas intermediárias, que a gente vai também comentar mais para frente, e os íons orgânicos. E esses tipos de moléculas aqui, ou íons, eles estão subdivididos numa porcentagem que eles aparecem na célula. Então, vejo que a água, que é uma molécula única, H2O, né, ela aparece em 70%, é o conteúdo maior de moléculas que a gente vai encontrar numa célula bacteriana. Já proteínas, eu já tenho uma porcentagem maior, de 15%. Ácidos nucleicos, DNA 1%, RNA 6%, polissacarídeos 3%, lipídio 2% e assim por diante. E aqui eu tenho as variantes moleculares. Então, dentro dessa porcentagem de 70%, tudo é H2O. Não tem coisa diferente de H2O. Mas quando eu falo de proteína, daí eu tenho uma imensidão de proteínas diferentes, dentro desses 15% relativos às proteínas. A mesma coisa com o RNA. Vocês vejam como a quantidade de RNA é bastante diferenciada numa célula. Polissacarídeos, uma variação de 10 tipos de polissacarídeos, 20 tipos de lipídios, tá? Unidades, subunidades, melhor, né? 500 tipos de subunidades, que podem ser os intermediários, e uns orgânicos também, inorgânicos, melhor, uns 20 tipos. Então, essa tabela justifica por que a gente analisa essas moléculas quando nós estamos falando de biologia. E nós chamamos atenção para esse grande grupo aqui: proteínas, ácidos nucleicos, polissacarídeos e lipídios. Na nossa conversa aqui dessa semana, nós vamos ficar restritos aos polissacarídeos, aos lipídios e às proteínas. Ácidos nucleicos, daí a gente é um tema que vai ser abordado na aula de biologia molecular.
Então, vamos começar a falar de estrutura e função de carboidratos, ou que está representado ali naquela tabela anterior como polissacarídeos. E a primeira coisa que eu trago é uma definição para esse grupo, que vocês vão encontrar de forma bastante variada. Eles são chamados de glicídios, sacarídeos, oses, dependendo, né, dos autores que vocês forem pesquisar. Mas, basicamente, são moléculas que apresentam dois grupos funcionais, que são os aldeídos e cetonas. Tá? E que podem apresentar duas ou mais hidroxilas. Então, vejam que aqui justifica por que eu mostrei aquela tabela anterior para vocês. Porque eu vou começar a falar dos grupos funcionais. Eu já estou falando de aldeído, já estou falando de cetona e já estou falando de hidroxila. Tá? Mas, de forma simplificada, os átomos que estão compondo esse grupo dos carboidratos são o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, que se apresentam nessa proporção. Um carbono para 2 hidrogênios e um oxigênio. Por isso, eu posso ter uma fórmula mínima que representa esse grupo dos carboidratos, que é o CH2O. N vai depender, né, do número que vai estar presente aqui. Só que existe um número mínimo de N, que é 3. Então, para eu ter um carboidrato, para ter uma molécula que se caracterize como um carboidrato, eu preciso ter, no mínimo, 3 carbonos, 6 hidrogênios e 3 oxigênios. Então, essa é a minha fórmula mínima para eu dizer aqui eu posso ter um carboidrato, que é o que está mostrado aqui nesse slide. O N mínimo para nós é o número 3. E aqui, então, eu trago as duas moléculas de carboidrato, que são as mais simples, que cabem exatamente nesse conceito. É um N igual a 3, quer dizer, eu tenho 3 carbonos, tá, nessas moléculas. E, consequentemente, eu vou ter 6 hidrogênios e 1 oxigênio aqui. Tá? Desculpem, 3 oxigênios, né? Porque tem mais os das hidroxilas aqui embaixo. E aí, em termos de grupos funcionais, aqui eu tenho a carbonila do aldeído e aqui eu tenho a carbonila da cetose. Então, eu tenho todos aqueles conceitos anteriores agora identificados nessas moléculas que caracterizam, então, essas moléculas como um carboidrato. É carbono, oxigênio e hidrogênio. Um N igual a 3, 3 carbonos, 6 hidrogênios, 3 oxigênios. Um grupo funcional, que é uma carbonila para aldeído, ou um grupo funcional, que é uma carbonila para cetona. Então, essas moléculas apresentam o que a gente chama já de um número mínimo de carbonos que caracterizam carboidrato, então elas são os carboidratos mais simples conhecidos na natureza. Como essa função aqui da esquerda é um aldeído, nós vamos chamar essa molécula de aldose. Então, vejam que anteriormente eu falei para vocês, ó, os carboidratos também são chamados de oses. Então, esse termo ose, ele é muito usado no sufixo do nome do carboidrato. Então, aqui eu já estou me referindo a uma molécula de carboidrato, que é uma ose, caracterizada aqui pelo sufixo ose, e também eu já estou informando que esse carboidrato contém essa função, que é a carbonila, como aldeído, por isso alde, de aldeído e ose de carboidrato. Então, eu tenho uma aldose. Como essa molécula contém 3 carbonos, eu ainda posso adicionar essa informação no nome geral da molécula, que é uma aldotriose. Então, aldo de aldose, ou de aldeído, tri de 3 carbonos, ose de carboidrato. Então, eu tenho uma aldotriose. Nesse caso aqui da direita, eu posso também analisar da mesma forma.
Só que aqui a minha função não é a carbonila de aldeído, é carbonila de cetona. Então, eu tenho uma cetose, 7 de cetona, ose de carboidrato. Como tem 3 carbonos, cetotriose. Então, esse nome é um nome genérico, é uma referência genérica para contar quem é essa molécula. Não é o nome ainda individual da molécula, o nome sistemático da molécula. O nome sistemático dessa aldotriose é D-gliceraldeído. E o nome sistemático dessa cetotriose é D-hidroxiacetona. Então, o que a gente vai ter que se acostumar é justamente com isso, é com esses nomes. Mas no começo é bom usar essa terminologia mais genérica, aldotriose, cetotriose, para depois saber quem é o nome. E também não é obrigatório decorar o nome, saber a fórmula, saber o nome. Pega um livro, olha o livro, que daí vocês já vão tá lembrando, né, quem é quem. Porque isso aqui vai aparecer N vezes aí, então vocês vão acabar decorando de tanto vocês olharem. Uma outra característica também desses carboidratos é que eles podem formar moléculas maiores, que são ditos as macromoléculas. Então, por isso, nós podemos chamá-los de polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas. Porque eu vou ter a possibilidade de ter muitas hidroxilas, por isso polihidroxi. Aí, função aldeído, função cetona. Sempre eu vou considerar que eu posso ter ou a função aldeído ou a função cetona. Por isso, eu vou sempre me referir polihidroxialdeído ou polihidroxicetonas. Ou então, compostos que também por hidrólise vão produzir um aldeído ou uma cetona, como vocês vão ver mais para frente. E aqui eu trago os carboidratos mais comuns para a nossa vida geral, assim, em termos alimentares, em termos de nutrição, né, e de produção de energia no nosso organismo, que é a glicose e a frutose. Se nós contarmos o número de carbonos, nós vamos ver que são iguais. Tem 6 carbonos aqui na glicose e tem 6 carbonos na frutose. O número de hidrogênios e o número de oxigênios também é o mesmo. Mas por que eu tenho moléculas diferentes? Porque eu tenho funções diferentes. Aqui eu tenho uma aldose, porque é um aldeído aqui, uma carbonila, né, de aldeído. E aqui eu tenho uma cetose, que é uma carbonila de cetona. Tá? Como são 6 carbonos, então eu tenho um hexa. Então, aldohexose, cetohexose. Eu identifico a função química, que é cetona ou a carbonila, né, de cetona ou aldeído, tá? Identifico o número de carbonos, que é o hex, e identifico que é um carboidrato, porque é uma ose. Então, é uma referência geral para a molécula, mas que traz muita informação. O nome individual dessa molécula é, no caso aqui da esquerda, a D-glicose, e no caso da direita, a D-frutose. Isso daí tem que, depois, associar, né, a estrutura ao nome da molécula, mas, como eu falei, vai com o tempo. Observem que o sufixo ose aqui também está presente, ó. Então, anteriormente, no gliceraldeído e na dihidroxiacetona não tinha esse sufixo ose no nome particular da molécula, no nome sistemático. E já no caso aqui da glicose e da frutose aparece. Isso não é uma regra, porque esses nomes são nomes gerais, assim, então não existe uma regra, é mais está relacionado com a fonte que essas moléculas foram isoladas do que outra coisa. Falando de uma forma agora mais funcional, nós vamos verificar que os carboidratos são as biomoléculas mais abundantes na Terra. Por que isso? Porque a celulose é um carboidrato. Ela está presente nesse grupo aqui. Então, como existe uma cobertura vegetal muito grande na Terra,
a gente diz que essas moléculas, então, abundam aqui no planeta e elas se distinguem. Elas também apresentam diferentes funções. Celulose tem uma função, mas a gente vai ver que existem diferentes carboidratos e diferentes funções. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. A reserva energética, que está bem próximo da gente, né? Que é o caso do amido e do glicogênio. Então, material, carboidrato que a gente estoca no nosso fígado ou que a gente se alimenta dele, por exemplo, quando come batata, quando come aipim ou outros tipos de alimentos. O caso da glucose é também um alimento, mas também é o nosso açúcar que mantém a nossa glicemia no sangue. A lactose é o açúcar do leite. Então, vocês já observem em termos de nomes genéricos, né, que amido não tem ose no nome, mas glucose tem ose no nome, lactose tem ose no nome. Componentes de moléculas, a gente vai ver que tem carboidrato no ATP, tem carboidrato no DNA e no RNA. Como elemento estrutural, eu citei a celulose, né, que isso faz com que os carboidratos sejam considerados as moléculas mais abundantes no planeta. Mas também existe a quitina, que está formando a estrutura, né, dos artrópodos, da estrutura assim, de suporte do organismo dos artrópodos. E também, como reconhecimento celular, existem as glicoproteínas, que daí já é uma composição de duas moléculas, né, carboidrato pelo glico e proteína, que é uma categoria de moléculas, né. Então, a gente verifica que existe uma variedade de funções que essas moléculas podem estar envolvidas. E aqui eu trago novamente a questão do carbono quiral, para a gente visualizar onde que está esse carbono quiral e depois o que a gente pode obter a partir dessa molécula aqui inicial. Nós voltamos para o gliceraldeído e para a dihidroxiacetona, que são os monossacarídeos, né, os carboidratos mais simples. No caso aqui do gliceraldeído, que é uma aldotriose, eu visualizo que existe um carbono quiral, quer dizer, aquele que faz ligações diferentes. Então, esse carbono faz uma ligação com a carbonila, com o hidrogênio, com a hidroxila e com o outro carbono aqui, que está daí continuando a molécula. Então, ele tem 4 ligantes diferentes em torno dele. Já no caso da dihidroxiacetona, eu não tenho isso, porque aqui eu tenho a parte superior aqui do carbono 1, a parte inferior do carbono 3 e aqui um oxigênio com dupla ligação. Então, eu tenho 3 ligantes. E eu não tenho 4 ligantes distintos aqui. Por isso, eu não tenho um carbono quiral nessa molécula de hidroxiacetona. Aqui em cima eu também não tenho, né? Porque eu tenho 2 hidrogênios aqui ligados. Aqui embaixo eu também não tenho, porque eu tenho 2 hidrogênios ligados, não é quiral. Mesmo caso aqui, também não é quiral. E aqui embaixo também não é quiral. Aqui eu só tenho um único carbono quiral e aqui eu não tenho nenhum carbono quiral. Por que que é importante a gente olhar isso? Porque daí nós vamos olhar essa questão que está colocada aqui. Quando eu coloco o gliceraldeído no espelho, eu consigo visualizar uma diferença aqui de enantiomeria. Então, aqui eu consigo visualizar que eles são isômeros especulares. E nós observamos que o que pode acontecer aqui? Eu posso ter uma diferença de posição de ligação em torno do carbono quiral, mas de posição, não de molécula que está ligando no carbono quiral, e sim de posição do ligante. Observem que aqui a hidroxila, no caso do D-gliceraldeído, a hidroxila está posicionada aqui para a direita, e no L-gliceraldeído, a hidroxila está posicionada para a esquerda. Tá? Então, nós dizemos que, devido à presença desse carbono quiral, nós temos um enantiômero, tá? Em relação ao gliceraldeído, que é designado D-gliceraldeído e L-gliceraldeído. Tá? Essa designação D e L é uma designação arbitrária. Ela não tem a ver com o desvio da luz polarizada que vocês viram lá no 2º grau ou viram na graduação.
Isso daqui foi determinado pelo Fischer, que é um pesquisador. Então, ele determinou, se eu representar o gliceraldeído com hidroxila aqui nessa posição, hidrogênio nessa posição em torno do carbono quiral, eu vou ter o D-gliceraldeído. E se eu representar dessa forma, eu vou ter o L-gliceraldeído. Então, esse aqui é o modelo, né, de esfera e bastão, que eu comentei anteriormente, e esse é o modelo de projeção de Fischer, tá? Então, por isso foi o Emil Fischer que determinou esse tipo de representação da molécula. E a gente usa esse tipo de referência para representar as moléculas dos carboidratos. E vocês vão ver que as moléculas também dos aminoácidos seguem esse mesmo caminho. Então, o que eu posso dizer? Que pro carboidrato que tem carbono quiral, eu posso ter o D açúcar e o L açúcar. No caso da dihidroxiacetona, por exemplo, que não tem carbono quiral, eu não posso me referir a uma D de hidroxiacetona ou uma L de hidroxiacetona, porque ela não tem carbono quiral. Só carboidrato que tem carbono quiral, que eu vou ter a versão D açúcar e a versão L açúcar. Para a gente aprofundar um pouquinho essas informações, nós precisamos ver quais são as classes dos carboidratos, e daí nós vamos detalhar cada uma delas. Então, aqueles carboidratos cuja a unidade é representada, né, por uma única unidade de carbonos, nós chamamos de monossacarídeos. E geralmente essa unidade de carbonos, ela vai de 3, que é o mínimo, que é o caso do gliceraldeído e da dihidroxiacetona, até 7 carbonos. Então aqui, nessa classe dos monossacarídeos, eu vou ter o gliceraldeído, a dihidroxiacetona, vou ter manose, vou ter frutose, vou ter glucose, vou ter epitulose, que estão todos nessa classe, tá? Que a própria molécula é a unidade carboidrato. Já no caso das duas classes, o que eu vou ter? Eu vou ter união de monossacarídeos. Então, eu vou ter mais de uma unidade monossacarídica presente. Se forem pequenos grupos de monossacarídeos conectados, nós vamos ter o oligosacarídeo. E aqui o que tem presente, que é muito importante, é que essas unidades monossacarídicas, elas estão unidas por ligação covalente. Quer dizer, elas não estão simplesmente associadas, uma interagindo com a outra de uma forma que elas possam se desligar facilmente. Nesse caso, não. Elas apresentam uma ligação que é uma ligação estável, que é a ligação covalente, que nós chamamos de ligação glicosídica. E aí, cada unidade monossacarídica passa a ser chamada de resíduo. Então, eu posso ter 2 unidades monossacarídicas, 3 unidades monossacarídicas, 4, até mais ou menos 20 resíduos ou unidades monossacarídicas ligadas em sequência, formando a unidade maior, que nós chamamos de oligosacarídeo. E aqui, nesse caso, entram a sacarose, a lactose e a maltose. Se o número de unidades monossacarídicas for maior do que 20 resíduos, daí eu vou ter o polissacarídeo, que daí não tem limite de número de sacarídeos ligados por ligação glicosídica. Então, aqui eu tenho as grandes moléculas de carboidrato, que são as macromoléculas. A celulose, o glicogênio e o amido entram nesse grupo aqui, que são o grupo dos polissacarídeos. Então, nós vamos começar com quem? Com os monossacarídeos. E o que eu já comentei, né? Os monossacarídeos que têm o menor número de carbonos são o gliceraldeído e a dihidroxiacetona. A partir dessas 2 moléculas é que eu vou ter as outras moléculas de monossacarídeos, os derivados, que daí vão ter 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos, 7 carbonos cada molécula. E aqui eu já tenho, por exemplo, o caso do gliceraldeído. Quem são os derivados do gliceraldeído? É uma molécula que contém 4 carbonos. Eu estou adicionando um carbono àquela molécula de 3.
E como eu tenho carbono quiral, nesse caso eu posso ter o L, açúcar, e o D, açúcar, né? Aqui, nesse caso, dos 4 carbonos, eu também vou ter. Então, partindo do gliceraldeído, eu posso ter a eritrose como D-eritrose e L-eritrose. Porque o que? Eu vou ter um carbono quiral, que está marcado aqui com hidroxila em vermelho, tá? E esse carbono quiral vai apresentar 4 ligantes, né, distintos, e a posição da hidroxila em relação ao carbono central nessas 2 moléculas difere. Então, se a hidroxila está para cá, D, se a hidroxila está para lá, L. Então, D-eritrose e L-eritrose. Tá? E a mesma coisa que eu posso ter esse derivado, que é a triose, é D-triose e L-triose. Por quê? Porque daí eu tô olhando também o carbono 2 aqui, ó. Posição de carbono 2. Tá? Então, o que eu tenho que olhar, na verdade, é quais são os derivados possíveis que eu posso ter. Eu posso ter eritrose e treose. Na eritrose, eu posso ter a D-eritrose e a L-eritrose. Na treose, eu posso ter a D-treose e L-treose. Isso aqui é mais para a parte bioquímica ou biológica do que para a parte de bioinformática, mas é importante pelo menos a gente ter uma noção disso e também saber onde procurar no livro, porque vocês olham no livro e descobrem o nome. Ninguém vai querer decorar tudo isso aqui. Na natureza, o que predomina? Predomina a configuração do açúcar D. Então, predomina D-eritrose e predomina D-triose. São essas 2 formas aqui que são as formas predominantes. Por isso, a gente nem costuma falar assim o D e o L. Se a gente falar eritrose, falar triose, eu estou me referindo à forma D, a forma predominante. Se eu quiser me referir à forma L, daí obrigatoriamente eu tenho que dizer L-eritrose, L-triose. Mas se vocês ouvirem eu falar, aqui tem uma eritrose, se eu não estou dizendo se é D ou L, vá para o D, porque é a forma que predomina na natureza nos carboidratos. Então, eu já parto somente do D-gliceraldeído, para que a gente siga em frente aumentando o número de carbonos. Então, o que eu posso ter derivado do D-gliceraldeído? Eu posso ter a eritrose, a triose, que aumentei um carbono. Da eritrose, eu posso ter a ribose e a arabinose, porque aumentei para 5. Da triose, eu posso ter a xilose e a lixose, também aumentado para 5. E também dá para perceber aqui, né, a posição das hidroxilas, comparando molécula a molécula. Da ribose, a ribose aqui é aquela ribose que está lá no DNA, que todo mundo fala da ribose, lá no DNA é essa ribose que está aqui, tá? Eu vou ter a alose e a altrose, da arabinose a glucose e a manose, da xilose a gulose e a idose, e da lixose a galactose e a talose. O que a gente está percebendo? Eu saí de uma molécula, vim para 2, saí de 2, foi para 4, saí de 4, né? Vim para um número maior de moléculas. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moléculas. Então, eu estou aumentando o número de carbonos, eu estou aumentando o número de derivados também, tá? O que é para fazer com isso aqui? Apenas se familiarizar e verificar, ó quem apareceu aqui, glucose apareceu aqui, galactose apareceu aqui, manose apareceu aqui, ribose apareceu aqui. Essas moléculas são as moléculas que a gente mais fala. Então, o que é para a gente perceber? Identificar que elas são aldoses, que elas são derivadas do gliceraldeído, que elas têm 6 carbonos, essas coisas que a gente precisa guardar, para a gente ter uma noção, né, do que a gente está falando. Aqui é só para verificar o que eu tenho, que eu comentei anteriormente, né, para a gente marcar um pouquinho mais. Vejam que aqui eu tenho uma hidroxila nessa posição, e aqui eu também tenho uma hidroxila nessa posição,
tá? Que é carbono 2. E eu tô comparando quem? Eu tô comparando D-eritrose, vejam que é a D, que é a mais frequente, né? Com D-triose, tá? Então, o D tá vinculado a essa hidroxila de carbono 3 aqui, que é o D. Mas a comparação aqui de hidroxila de carbono 2 par a par me dá uma outra informação a respeito dessa molécula, que a gente vai chamar de epímero. Então, quando essas moléculas diferem a hidroxila, né, da molécula difere numa determinada posição do carbono, que aqui no caso é carbono 2, a gente vai dizer que essas moléculas são epímeros em carbono 2, tá? Eu vou dar outros exemplos aqui de epímeros, tá? Mas para o pessoal da biologia, epímeros é importante, no pessoal já da bioinformática já não é tanto, mas é importante a gente perceber que existe um conceito aqui e que às vezes esse conceito pode aparecer. Então, o que é uma molécula ou um epímero? É uma molécula que tem um determinado carbono, que eu vou comparar, né, com o seu par aqui, sua molécula isômero aqui, mas que elas diferem em posição. Dá para a gente perceber que a hidroxila está para um lado aqui, que ela na eritrose a carboxila está para a direita, enquanto que na triose, desculpem, a hidroxila está para a esquerda. Não carboxila, hidroxila. E aqui agora o que eu vejo são outros derivados, né, que eu só estou chamando a atenção. Tá aqui a ribose de novo, tá, que é o carbono 5. Então, elas são aldeídos, então aldo, pente de açúcar, né, de 5 carbonos, ose de carboidrato. Então, é D-aldopentose. As de 6 carbonos são D-aldohexoses, né, e aqui eu trago a glicose, a manose, a galactose, que são as bem comuns, aparecem aí várias coisas, né, que vocês veem na parte biológica. E aqui o caso dos epímeros da glucose. Se eu pegar aquelas 3 que eu chamei a atenção, a glucose está aqui no meio, e eu vou comparar a glucose com a manose e vou comparar a glucose com a galactose. Qual é a diferença entre a manose e a glucose? É carbono 2, ligantes em redor de carbono 2. Essa que é a diferença. Então, elas são epímeros em carbono 2. Qual a diferença entre glucose e galactose? É carbono 4, ligantes em torno de carbono 4. Então, glucose ou glicose e galactose são epímeros em C4. Por que a gente presta atenção nisso? Porque o número de carbonos, de oxigênios e de hidrogênios é o mesmo. Mas como é que eu posso ter 3 moléculas diferentes? A função química é a mesma, é aldose, é aldeído. E como é que eu posso ter molécula diferente? Eu tenho molécula diferente devido à configuração das ligações que esses carbonos estão fazendo. Porque aqui no centro é tudo igual, é carbono, 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 carbono. Mas eu tenho 3 moléculas diferentes. Manose, glucose e lactose, elas são diferentes. Tá? E o termo epímero mostra que elas são diferentes. Elas me indicam onde é que essas moléculas diferem uma com a outra. Agora vamos ver as cetoses. Então, a gente já viu que lá no caso da dihidroxiacetona não tem carbono quiral, tá? Então, eu não posso ter 2 derivados direto. Se eu aumentar o número de carbonos, eu vou ter apenas um derivado, que é a eritrulose, e que pode ser D ou L, eritrulose. Então, agora, adicionando o 4º carbono, vai aparecer um carbono quiral, e a partir desse caso aqui, eu posso ter mais derivados, como eu segui no caso do gliceraldeído. Então, derivado de dihidroxiacetona, eu vou ter a D-eritrulose. Eu já nem estou considerando os L aqui, né, por causa da frequência. Aumentando o número de carbonos, eu vou ter a D-ribulose, a D-chilulose, com 5 carbonos. Passando para 6 carbonos, eu vou ter a psicose, a sorbose, a frutose, a tagatose. Vejam,
O único que chama aqui a atenção, quem é? Frutose. Porque tem 6 carbonos, é uma hexose, só que é uma cetohexose, porque o grupo aqui funcional é cetona. Tá? Então, é uma cetohexose de 6 carbonos. Enquanto que a glucose é uma aldohexose, manose é uma aldohexose, galactose é uma aldohexose. Caso da ribose, ribose é uma aldopentose, ribulose é uma cetopentose. Tá? Então, tem que acostumar o quê? Acostumar o ouvido mesmo. E claro, né, tornar a coisa visual, assim, para também ter uma ideia visual do que a gente está falando. E agora, nós passamos por uma situação aqui que está relacionada também com a estabilidade dessas moléculas e a participação dessas moléculas na composição de moléculas mais diversas. Tomando como exemplo aqui uma aldopentose, que no caso seria a ribose, que a gente está falando, né? São 5 carbonos, a função é aldeído, e no meio celular, essa molécula, ela tende a formar uma forma cíclica. Então, ela não permanece estável naquela forma aberta, como a gente costuma representar. Moléculas que têm 5 ou mais carbonos, monossacarídeos, né, que têm 5 ou mais carbonos, tendem a assumir essa forma cíclica como uma forma mais estável. E como é que forma essa forma cíclica? Aquele oxigênio lá, que está do carbono 1, lá da carbonila, ele vai formar uma ligação com o penúltimo carbono do monossacarídeo, que nesse caso aqui é o carbono 4. Então, é carbono 1 ligado com carbono 4 através do oxigênio, que é o oxigênio da função. E aí, a estrutura passa a apresentar essa forma. Não mais a forma aberta, mas uma forma que nós chamamos de forma cíclica. A hidroxila permanece aqui, que é a hidroxila de carbono 1. Tá? Depois vem carbono 2 com a sua hidroxila, carbono 3 com a sua hidroxila, carbono 4, né? Que daí o carbono 4 está ligado aqui com o CH2, ele está pendurado aqui em cima, e o oxigênio está aqui, que é o oxigênio que está representando o elo entre carbono 1 e carbono 4. Tá? De uma forma mais simplificada, né, a gente pode representar assim, omitindo os hidrogênios, mas a gente sabe que sempre no oposto aqui da hidroxila vai ter um hidrogênio, ou aqui no carbono 4 também, tá? E aí, o que aconteceu quando essas moléculas foram caracterizadas? Elas foram comparadas com algo que já se conhecia. E como é uma estrutura pentagonal que elas formam, elas foram comparadas com essa estrutura que chama furano. E aí, o pesquisador lá, os pesquisadores que elucidaram essa estrutura cíclica do monossacarídeo disseram, olha, essa forma é parecida com a forma do furano, então nós vamos chamar de forma furanosídica, porque ela está representando, está associada com a forma do furano, que é um elemento, uma molécula, né, que já se conhecia, uma molécula orgânica e que já se conhecia. E aí se associou essa informação ao nome da molécula. Como molécula, assim, monossacarídica, a gente já sabe, é um monossacarídeo de 5 carbonos, é a aldose, então ela é a ribose. Mas quando a gente fala ribose somente, a gente não sabe se a ribose está na forma aberta ou se a ribose está na forma cíclica. Para informar que ela está na forma cíclica, foi associado esse outro sufixo aqui no nome dela, então ribofuranose. É uma ribose na forma furanosídica, que é a forma cíclica pentagonal. Então, quando eu digo de ribose, eu não estou informando que ela está na forma aberta ou na forma cíclica. Eu não posso dizer qual a forma que ela está. Mas quando eu falo ribofuranose, aí sim eu estou dizendo, é uma ribose na forma cíclica, que é a forma mais estável e que a gente vê no DNA, que ela está na forma cíclica. A ribose no DNA não está na forma aberta, ela está formando essa estrutura pentagonal, tá? O beta aqui eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso.
Então, aqui eu acabei de falar, né, disso, a ribose na forma cíclica está lá no DNA, então ela está aqui, ó. Então, lá no desoxiadenosina monofosfato, eu tenho a base nitrogenada ligada em carbono 1, que é o carbono 1' da ribose, o 2', o 3', o 4', o 5', o fosfato ligado no carbono 5' da ribose, que é na forma cíclica, que é a forma pentagonal, que é a forma furanosídica. Então, ela aparece tanto no AMP, quanto no GMP, quanto no TMP, ou quanto no CMP, que é citidina, ou timidina, ou guanosina, ou adenosina monofosfato, que está representado aqui. Tá? E a mesma coisa no RNA, só que no RNA, daí a ribose está completa, né? Então, é o caso da 2-desoxirribose, porque a ribose original aqui tem uma hidroxila em carbono 2 aqui, tá? No caso do DNA não tem, então é 2-desoxirribose, e no caso do RNA é simplesmente ribose, né? Então é adenosina monofosfato. Então, porque aqui é uma ribose completa, vamos dizer assim, na forma cíclica, em todos os casos, né? AMP, GMP, UMP e CMP. E aqui está mostrado também uma ciclização agora em exoses, quer dizer que tem 6 carbonos, não mais 5, agora 6 carbonos, e o exemplo é a glucose. Eu estou falando da D-glucose já, né? Nem me referindo mais à L-glucose. A mesma coisa, glucose, a função está no carbono 1, que é a carbonila de carbono 1, então é oxigênio de carbono 1 que vai conectar o penúltimo carbono da molécula, que agora é carbono 5. Nesse caso, então, eu não vou ter uma estrutura pentagonal, eu vou ter uma estrutura hexagonal, tá? Mas aqui tá carbono 1 identificado, carbono 2, 3, 4, 5, 6 fica pendurado, né? Porque o quinto tá ligado com o oxigênio, tá? E aqui a forma mais simplificada, onde eu estou omitindo os hidrogênios. Então, aqui também os pesquisadores fizeram uma comparação e compararam essa forma hexagonal com essa estrutura, que era a estrutura do pirano. Então, primeiro compararam a forma pentagonal com o furano, e agora compararam a estrutura hexagonal da exose com o pirano. Por isso chamaram de forma piranosídica. Essa forma aqui de forma piranosídica, e colocaram essa informação no nome. Então, eu tenho quem? Uma D-glucopiranose. D, porque é o que é mais frequente, né? A molécula mais frequente do monossacarídeo, gluco de glucose, pira do pirano, ose de carboidrato. Toda a informação está no nome. Se eu digo simplesmente de glucose, eu posso estar me referindo também à estrutura aberta. Se eu digo glucopiranose, eu estou me referindo à estrutura fechada. Tá? E agora tem uma nova informação que apareceu quando a molécula fechou, quando ela ciclizou. Então, moléculas monossacarídicas de 5 ou mais carbonos podem formar formas cíclicas, que são as formas mais estáveis no meio celular, o meio aquoso, e elas vão apresentar uma novidade, que é um novo centro assimétrico, que não existia anteriormente. Então, se a gente olhar aqui, ó, esse carbono primeiro aqui, ó, ele não era um carbono quiral, porque o carbono aqui não estava fazendo ligação com 4 ligantes diferentes. Estava ligando com oxigênio, com hidrogênio, com hidroxila e com o restante da molécula. Então, 3 ligantes diferentes. Só que agora, esse carbono, que é o carbono 1 aqui, como está identificado, ele está formando agora 4 ligações diferentes. Ele está formando uma ligação com o hidrogênio, com a hidroxila, que já existia aqui, com esse oxigênio aqui, que é uma ligação simples, não é mais uma ligação dupla, como era anteriormente, e com esse carbono 2 aqui, que traz o resto da molécula. Então, agora eu tenho um novo centro quiral. Tá?
E a partir disso, eu tenho a possibilidade de rotação aqui em torno desse carbono, que é o carbono, o novo carbono assimétrico. Como que eu enxergo isso? Como que os pesquisadores que descobriram todas essas informações, eles representam isso? Então, aqui nós temos uma molécula em forma de anel, uma molécula cíclica, né? E dá para perceber que os ligantes estão ora para cima e ora para baixo, então o anel aqui é um plano, tá? E eu tenho aqui o carbono número 1, que é o novo centro quiral, que está com a hidroxila para cima do plano desse anel. Aqui no caso de carbono 2, a hidroxila está para baixo do plano do anel, carbono 3 ela está para cima, carbono 4 ela está para baixo, e o ligante de carbono 5 aqui está para cima do plano do anel. Tá? Então, o que os pesquisadores descobriram é que existe aqui uma possibilidade de rotação, que faz com que essa hidroxila possa estar para cima do plano do anel, aquela que está ligada a carbono 1, a única, as outras não. Só olhem para essa ligada aqui, nesse novo centro quiral aqui. Ela pode estar para cima do plano do anel, ou ela pode estar para baixo do plano do anel. Então, quando ela está para cima do plano do anel, ela precisa ser identificada, e eles deram essa notação, beta, quando a hidroxila de carbono 1 aqui está para cima do plano do anel. E, ao contrário, quando a hidroxila está para baixo do plano do anel, que é a hidroxila de carbono 1 aqui, eles também deram uma denominação, que é alfa. Mas por que que isso precisa ser identificado? Porque essas moléculas, elas têm propriedades diferentes. Então, vejam, vamos começar aqui da esquerda, olhando para a glucose e visualizando tudo que a gente já identificou nessa molécula. Ela é um monossacarídeo, ela é composta de carbonos, oxigênio e hidrogênio. O N é 6, porque são 6 carbonos aqui. É uma aldose, porque a função química aqui é a carbonila de aldeído. Essa molécula, como ela tem mais de 5 carbonos, ela vai assumir a forma cíclica. A forma cíclica envolve o carbono 1, que é o carbono da função, com o penúltimo carbono, que aqui no caso é o carbono 5. Então, tá aqui carbono 5 e carbono 1. Eles vão ser conectados aqui pelo oxigênio, que é esse oxigênio aqui da dupla ligação. E agora vai formar uma ligação simples, aqui no carbono 1. Então, fecha um anel, que é um anel hexagonal. Esse anel hexagonal foi comparado com o que já se conhecia, que era o pirano. Então, foi chamado de forma piranosídica. E ainda se descobriu que em torno desse carbono aqui, que agora é o novo centro quiral, que antes não existia, então o carbono 1 aqui não era carbono quiral, agora passou a ser carbono quiral. Dá para perceber aqui que ele tem 4 ligantes diferentes, e que em torno desse carbono quiral haveria possibilidade de rotação dos ligantes. Quem que pode rodar aqui? Hidrogênio e hidroxila. Então, hidroxila estando para baixo do plano do anel, ou hidroxila estando para cima do plano do anel. Claro que se a gente fala que hidroxila desceu, a gente já está falando que hidrogênio subiu, hidroxila subiu, hidrogênio desceu. Isso só acontece nesse novo centro quiral. Os outros não acontece nada, fica exatamente como eles eram. E aí, então, se foi investigar se isso daqui tinha alguma importância, e eles descobriram que tinha importância. Então, se tem importância, nós vamos identificar. E aí eles chamaram de alfa, quando a hidroxila está para baixo, e beta, quando a hidroxila está para cima do plano do anel. Então, eu posso ter duas estruturas cíclicas distintas da glucose quando a glucose está na forma cíclica. Quando ela está na forma aberta, não. Eu só tenho essa D-glucose aqui na forma aberta. Mas quando ela assume a forma cíclica, eu vou ter a possibilidade de ter 2 derivados de forma cíclica. Isso aqui é importante porque depois nós vamos juntar essas glucoses para fazer os oligosacarídeos.
E quando eu junto uma alfa-D-glucopiranose com uma alfa-D-glucopiranose, eu tenho uma coisa. Quando eu junto uma alfa-glucopiranose com uma beta-glucopiranose, eu tenho outra coisa. Então, realmente é importante isso aqui. E, então, agora eu trago, né, a característica, né, desse carbono, que é esse carbono aqui, que é o novo centro quiral, tá? Pra gente, em vez de a gente ficar falando novo centro quiral, que são 3 palavras, a gente vai usar essa palavra, carbono, para eu me referir para esse novo centro quiral. Quando eu falar carbono anumérico, eu estou me referindo ao novo centro quiral que se formou quando a molécula se tornou uma molécula cíclica. E esse carbono é o carbono da função. Então, nas aldoses, vai ser sempre o carbono 1, porque o carbono da função carbonila, ali, aldeído, é o carbono 1. E nas cetoses, vai ser sempre o carbono 2, porque o carbono da função, nas cetoses, é carbono 2. Então, é só associar. Ah, eu estou falando de glucose. Glucose é aldose. A aldose, a função está em carbono 1. Então, o carbono anomérico é o carbono 1. É aquele que vai ser ou alfa ou beta. Se eu estiver falando de cetose, é carbono 2. Aquele que na forma cíclica vai ser ou alfa ou beta. Então, aqui eu trago de novo a mesma representação, né? Só que com uma outra figura, mostrando, ó, carbono 1, carbono da função, tá? É o carbono que está participando do processo de ciclização, quem está aqui trazendo, né, é o oxigênio está aqui, daí. E o que eu vou ter aqui? O carbono 1, que é o carbono que está com o oxigênio e hidrogênio aqui, vai formar hidroxila nessa posição, tá vendo aqui? Vai ficar hidroxila e hidrogênio. E agora, quando eu tenho hidroxila de carbono 1, carbono anomérico para baixo do plano do anel, alfa, glucopiranose. Alfa indica a posição da hidroxila de carbono anomérico, gluco ou glico de glucose, piranose quer dizer a forma cíclica, piranosídica ou hexagonal. Beta, hidroxila de carbono anomérico para cima, em carbono 1, glico de glucose, piranose de forma cíclica, né, hexagonal. Então, o nome traz toda a informação da estrutura da molécula. Olhando a frutose, tá? Nós vamos ter o mesmo raciocínio, só que agora o carbono da função é o carbono 2, tá? E que ele vai conectar com o penúltimo carbono para formar essa estrutura cíclica. Então, ele não vai formar uma estrutura hexagonal, né? Porque não vai ter carbono suficiente para formar uma estrutura hexagonal. Ele vai formar uma estrutura pentagonal aqui, furanosídica, e vai ficar com essas duas anteninhas ali, ó. Aqui é o carbono da função, então é o carbono anomérico. Ele está aqui, não está numerado, mas eu estou indicando ele aqui. Ele é o carbono da função, dá para a gente perceber aqui, ó. O carbono 2, mais com o quinto carbono, né? Então, é o carbono da função e o penúltimo carbono. Então, hidroxila para baixo, alfa, hidroxila para cima, beta. Tá? E quem é esse carbono aqui de cima? É o carbono 1, que está aqui, ó, que fez a anteninha. Quem é o carbono que está aqui do outro lado? É o carbono 6, ó, que fez a anteninha. É difícil a gente enxergar essa molécula aqui, porque ela não está numerada, mas sempre a gente procura apresentar para vocês moléculas numeradas. Porque daí vocês percebem rapidamente quem é o carbono 1, quem é o carbono 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Isso é uma questão de prática também, tá? Então, não se preocupem com isso, não é uma coisa que vocês vão trabalhar, assim, procurem sempre ter a melhor informação, por exemplo, uma molécula numerada é uma molécula melhor da gente olhar do que uma molécula sem número, porque quem não tem prática tem mais dificuldade.
Mas o conceito é exatamente o mesmo. Eu estou ciclizando com o carbono da função, forma-se um novo centro anomérico, que um centro quiral, que é o carbono anomérico, agora é o carbono 2, não mais o carbono 1, e em torno dele eu tenho o alfa e o beta, que é a hidroxila que está ligada a ele, que conta. O que pode acontecer, isso por uma questão de funcionalidade biológica, é que as formas alfa e beta, elas podem se interconverter. E existe um termo para isso que se chama mutarrotação, mas isso aqui eu estou trazendo só para a questão informativa, porque eu acho que realmente vocês não vão chegar até nesse ponto aqui de trabalhar com mutarrotação. Aqui está só o exemplo de como que funciona a mutarrotação, né, usando a glucose como exemplo. Então, eu tenho a alfa-D-glucose, hidroxila de carbono 1 para baixo do plano do anel, beta-D-glucose, carboxila, hidroxila melhor, de carbono anomérico para cima do plano do anel. E a forma beta pode se converter na forma alfa, a forma alfa pode se converter na forma beta. Tá? Isso tem um significado biológico, lógico, mas não chega, né, até a questão da bioinformática. Aqui eu só estou trazendo os exemplos, né? Então, o que eu tenho até agora? Alfa-D-glucopiranose, beta-D-glucopiranose, se assemelha à forma piranosídica, que é o pirano. Glucose, alfa-D-frutofuranose, beta-D-frutofuranose, se assemelha à forma pentagonal, que é a forma do furano. Lembrando, né, que frutose é uma cetoexose, então carbono 2 tem a função, e glucose é uma aldoexose, então carbono 1 aqui tem a função. Então, eu tenho que olhar o carbono assimétrico aqui como carbono 1 na glucose e carbono 2 na cetose. Aqui eu só trago alguns exemplos de derivados, né, porque sempre a coisa pode complicar um pouquinho mais. A gente vai ver alguns derivados na biologia molecular, principalmente, né, mas aqui é só para a gente exemplificar. Então, se eu tenho glucose, por exemplo, se eu substituir alguns desses ligantes da molécula de glucose, por exemplo, substituir aqui hidroxila de carbono 6 por fosfato, daí eu vou ter glucose 6-fosfato. Se eu substituir aqui carbono 2, eu vou ter uma glicosamina. Se eu substituir por um grupo mais complexo, eu vou ter uma N-acetilglucosamina, e assim vai indo, né? Galactose também pode ter substituição, manose pode ter substituição. Isso aqui também, o interessante é vocês terem isso à mão no livro, né? Vocês saberem procurar isso no livro, para vocês, um dia que encontrarem o monossacarídeo, vocês vão reconhecer o monossacarídeo, mas daí vocês vão ver que eles têm um substituindo, e vocês olham no livro e veem que molécula que foi derivada. Algumas delas a gente vai comentar na biologia molecular, mas uma grande parte também elas aparecem na bioquímica geral. Agora vamos passar para os óligos e para os polissacarídeos. O que tem aqui que difere do grupo anterior? A presença da ligação glicosídica, porque eu vou ter aqui unidades monossacarídicas, que são aquelas que a gente já comentou, que estão unidas formando uma cadeia maior, que é a macromolécula, né? Sendo formada até 20, eu vou chamar de oligosacarídeos, a mais de 20 eu vou chamar de polissacarídeos. Então, o que a gente tem que olhar é o que é essa ligação glicosídica. Vejam, eu tenho uma unidade monossacarídica aqui à esquerda e tenho uma unidade monossacarídica à direita. Uma alfa-D-glucose, tá vendo aqui, ó? Hidroxila ligada a carbono anomérico para baixo do plano do anel. Uma beta-D-glucose, hidroxila de carbono anomérico para cima do plano do anel. Eu tenho duas moléculas diferentes aqui. E essas moléculas vão se unir através de uma ligação covalente, que é a ligação glicosídica, tá? E vão formar um oligosacarídeo agora, porque agora eu tenho uma molécula formada por duas unidades monossacarídicas, que tem um nome diferente também, que é a maltose, que é o açúcar do malte. Então,
A maltose é formada por uma alfa-D-glucose ligada por uma beta-D-glucose. Então, essas duas moléculas, quando se unem por uma ligação estável, que é a ligação covalente, vão formar esse disacarídeo, ou oligosacarídeo, tá? Que se chama, de forma corriqueira, como maltose. Tá? O que é importante aqui a gente perceber? Que existe o carbono 1 ligado ao carbono 4. Esse carbono 1, ele poderia ligar em carbono 3? Poderia ligar em carbono 2? Poderia ligar em carbono 6? Poderia, mas daí eu não teria mais maltose. Maltose acontece somente quando o carbono 1 da alfa-D-glucose liga em carbono 4 da beta-D-glucose. Daí eu tenho maltose. Se eu tiver outro monossacarídeo, eu vou ter outra coisa. Se eu tiver outro tipo de ligação, eu também vou ter outra coisa. Tá? Isso permite uma série de possibilidades, né? E eu vou dar alguns exemplos aqui. Tá? Então, a identificação aqui dessa ligação covalente envolvendo carbono 1 e carbono 4 é bem importante. E sempre a gente vai observar, isso não é uma regra feita pela gente, mas em observação, que o carbono de um dos monossacarídeos envolvidos é o carbono anomérico. O outro não precisa ser obrigatoriamente o carbono anomérico, pode ser o carbono anomérico, que seria aqui o carbono 1. Mas normalmente vocês vão ver que pode ser um 4, um 3, um 2, um 6, um 5, qualquer coisa assim. Tá? Não sei se existe tudo isso, mas é possível. Tá? Ou um, no caso dos dois carbonos anoméricos estarem envolvidos. Então, a gente tem que obrigatoriamente mostrar quais são os carbonos anoméricos envolvidos. Eu trago aqui exemplo, ó. Então, por exemplo, aqui eu tenho carbono anomérico 1 ligado com carbono anomérico 1. Então, a ligação glicosídica aqui envolve os dois carbonos anoméricos. Então, 1. Aqui, nesse caso superior, eu tenho, novamente, o 1 ligado com o 4, então é 1, 4. Aqui no seguinte, eu tenho o 1 ligado com o 6, então é 1, 6. Não tem número, tá? É difícil de enxergar. Mas, normalmente, vocês vão ver que na literatura aparecem os números, ou então você compara, né? Porque veja aqui como a molécula inverteu, né? Ela deu um giro aqui, porque o 1 tem que ficar perto do 1. Aqui o 1 está perto do 6, aqui o 1 está perto do 4. Então, a molécula não girou, mas nesse caso aqui a molécula girou, essa segunda aqui. Então, tem que um pouquinho olhar, né? Um pouquinho mais de detalhe isso. Mas é só para vocês quando vocês ouvirem, né, ligação do tipo alfa 1,4, ligação do tipo alfa 1,6, ligação do tipo alfa 1,1, o que significa isso? É carbono 1 com carbono 4, carbono 1 com carbono 6, carbono 1 com carbono 1, porque eu estou ligando duas moléculas, então elas têm, as duas moléculas têm carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, acho que não precisa. Olha aqui, ó, de novo. Aqui é o açúcar do leite, ó, que é aquele que é a lactose. Então, ó, quem eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma galactose, não tenho mais glucose, eu tenho uma galactose. Uma galactose ligada com uma glucose. E aqui os carbonos estão numerados. Então, é o carbono 1 da galactose ligado com o carbono 4 da glucose. Tá? Então, ligação do tipo 1 ao 4. Vejam que sempre a ligação é identificada da esquerda para a direita. Tá? Dá para perceber isso, né? Do jeito que a gente escreve, né? Da esquerda para a direita. Tá? E aqui, quem que ficou livre? Ficou o carbono 1 da glucose, ficou livre. O carbono 1 da galactose está envolvido na ligação, o carbono 4 da glucose está envolvido na ligação, e o carbono 1 da glucose está livre. E aí a gente pode resumir tudo isso aqui de uma forma muito simples, dizendo gal de galactose,
beta 1, porque está identificado aqui que esse carbono numérico aqui, a hidroxila está para cima do plano do anel, então está identificado. 4 é o próximo, né, depois da setinha, e é uma glucose. Tá? E eu poderia até identificar essa beta aqui, ó, na glucose aqui também. Daí uma glucose beta aqui, mas beta 1, né, não beta 4, porque aqui a gente não vê isso. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês é a forma de vocês enxergarem isso, sabe? Mas claro que vocês vão ter que exercitar, vocês vão ter que voltar no livro para vocês perceberem, mas pelo menos agora, se vocês verem isso aqui, você já tem uma ideia do que significa. E todas as informações estão no nome. Então, uma molécula numerada que tem as informações com o nome correto aqui embaixo, não tem problema, vocês conseguem traduzir o que significa isso aqui, porque isso aqui é a língua da bioquímica, né, que vocês estão vendo aqui. Sacarose, que é o açúcar da cana, a mesma coisa. Agora você tem uma glucose desse lado aqui da direita, da esquerda, melhor, e uma frutose na direita. Então, vejam aqui o carbono 2 da frutose é o carbono anumérico, por isso está marcado aqui, o beta. O carbono 1 da glucose é o carbono anumérico, por isso está marcado aqui o alfa. Tá? Então, aqui a ligação é do tipo 1, 2, que vai do 1 para o 2, né? A setinha é 1, 2. A gente pode representar, assim, uma setinha dupla, porque, na verdade, o que acontece é que, como os dois são carbonos anoméricos, alguns autores usam isso, mas se você colocar 1, 2 com uma setinha num sentido único, tá correto também, não tá errado. Então, GLC, glucose, frutose. 1, 2, carbono 1 ligado com carbono 2. Trialose, mesma coisa, só que aqui é glucose com glucose. As duas glucoses são alfa e a ligação é carbono 1 com carbono 1. Então, GLC alfa 1 ligado com GLC alfa 1. Os dois estão indicados aqui. Aqui também a molécula deu um giro. Essa segunda molécula que está aqui à direita, ela deu um giro para aproximar carbono 1 de carbono 1. Polissacarídeos. Vocês querem dar um tempo agora? Ou querem que continue? Direto? Ou já fugiram? Todo mundo em silêncio? Oi, estamos aqui, professor. Tudo bem? Podemos continuar? Alguma dúvida? Quer que volte alguma figura? Por mim, poderia continuar. Então tá bem. Se alguém quiser parar, ou bom, vocês podem sair buscar um café, voltar, né? Porque vocês estão em casa. Aí está sendo gravado também. Então, agora nós vamos para os polissacarídeos, que é a terceira classe. Nessa classe, o que a gente vai ter? A gente vai ter um número aumentado de monossacarídeos ligados por ligações glicosídicas. Então, aparece novamente o monossacarídeo, aparece novamente a ligação glicosídica e todas aquelas informações que a gente já trouxe. Qual que é a novidade aqui? Claro, o número de unidades monossacarídicas, que pode ser 300, 3.000, dependendo da molécula, e o fato de que essas unidades podem ser todas iguais ou podem ser diferentes, o que me permite, né, uma variedade de estruturas polissacarídicas. E além disso, ele pode ser não ramificado, quer dizer, ele vai ser reto, ou então ramificado, que daí vai aparecer aqui um ramo secundário. Tanto nos que têm unidades monossacarídicas iguais, quanto naqueles que têm unidades monossacarídicas diferentes. Os que são de monossacarídeos iguais são chamados homopolissacarídeos, não ramificados ou ramificados. Aqueles que têm unidades monossacarídicas diferentes são os heteropolissacarídeos, não ramificados ou ramificados. Então, aqui a gente tem uma lista de tudo que a gente pode encontrar de polissacarídeos. Por exemplo, o caso do amido,
que daí o amido tem a parte linear, que é chamada de amilose, e a parte ramificada, que é chamada de amilopectina. É um homopolissacarídeo, isso quer dizer todas as unidades monossacarídicas são iguais. O glicogênio também é um homopolissacarídeo e é ramificado. Celulose é um homopolissacarídeo também. Tá? Quitina também é homo, dextrana também é homo, aí um peptídeo glicano aqui é um hétero, polissacarídeo e ainda tem peptídeos ligados, a agarose também é um hétero polissacarídeo, e o ácido hialurônico também é um hétero polissacarídeo. E aí vocês vejam o tamanho aqui, ó. No caso do amido, tem até 10 nas 6 unidades monossacarídicas ligadas por ligações glicosídicas. No glicogênio, 50.000. Na celulose, 15.000. E vai subindo. Ó, ácido hialurônico, 100.000. Por isso que a gente chama de polissacarídeo, porque é uma grande quantidade de unidades monossacarídicas. Em termos de composição, a gente vai ver uma coisa bem interessante. A glucose está presente nesses 3 aqui, que são os nossos principais, o amido, o glicogênio e a celulose. É sempre glucose, esse GLC aqui significa glucose. Glucose, 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 mas glucose com aquelas diferenças que a gente já viu, né? Alfa-glucose, ligação alfa-1,4, ligação alfa-1,6 e assim por diante. Beta-glucose. Então, é isso que a gente vai detalhar a partir de agora. Então, vamos ver o amido. E aqui eu tenho uma definição, né, sistemática para o amido. Um polímero, quer dizer, uma molécula formada por várias unidades de monossacarídeos, ramificado, faltou um M ali, de alfa-D-glucopiranose. Vejo que está tudo aqui o que a gente precisa saber. É glucose na forma piranosídica, na forma cíclica. E é alfa, isso quer dizer hidroxila ligada ao carbono anomérico, que é o carbono 1, o carbono da função, está para baixo do plano do anel. Tá? E o amido é interessante porque o amido é uma estrutura, né? A gente, por exemplo, a gente usa amido de milho, né? Mas o amido de milho é uma mistura, na verdade, uma mistura de amilose, que é uma cadeia não ramificada, com amilopectina, que é uma cadeia ramificada. Tá? Então, aqui na cadeia linear, na cadeia não ramificada, que a gente chama de amilose, eu vou encontrar glucose ligada com glucose, mais ligada com glucose, mais ligada com glucose, sempre um tipo de ligação aqui comum, que é o alfa 1,4. É sempre carbono 1 ligado a carbono 4, carbono 1 ligado a carbono 4, carbono 1 ligado a carbono 4, e vai embora, tá? E esse, por que a gente fala alfa 1,4? Porque aqui, quando eu tenho monossacarídeo isolado, a hidroxila ligada a carbono 1 está para baixo do plano do anel. Então, por isso é alfa 1,4. Alfa 1,4, alfa 1,4 e assim por diante. Isso aqui é uma parte do amido. É uma fração do amido, porque o amido é um conjunto de amilose mais amilopectina, em diferentes proporções. Aí vai depender, né, de quem for estudar amido para ver isso. E aí, o que aparece na amilopectina de novidade? Aparece a ramificação. Então, eu preciso olhar quem é o carbono que está fazendo a ramificação. A cadeia principal está aqui embaixo, que seria a cadeia da amilose. E sempre alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4 e vai em diante. E num determinado ponto, uma glucose, tá, vai ter esse carbono 6 envolvido numa ligação com uma unidade monossacarídica nova, que tem o seu carbono 1 aqui também envolvido na ligação. Então, o ponto de ramificação é do tipo alfa 1,6. Quem está aqui entrando para formar o ramo está trazendo essa unidade de glucose nova. Carbono 1 é o carbono anomérico, alfa, porque a hidroxila de carbono anomérico está para baixo do plano do anel, ligado com o carbono 6 daquela cadeia principal. E aí eu tenho, né, isso aqui ampliado.
Aqui em cima, a amilose, só ligação do tipo alfa 4, alfa 4, alfa 4. E aqui embaixo, a amilopectina, uma cadeia principal de ligação alfa 4 com uma ramificação alfa 6. Aqui, onde é linear, no ramo, continua sendo alfa 4. Somente no ponto onde ocorre a ramificação é que eu vou encontrar uma ligação do tipo alfa 6. Então, o número de ligações alfa 6 é bem menor do que o número de ligações alfa 4, tá? Porque ela só vai aparecer lá na ponta do ramo. E esse tipo de ligação, esse ponto de ramificação, ele aparece, em média, em 24 a 30 resíduos. Então, você vai tendo lá glucose, em torno de entre 24 e 30 resíduos, aparece um ramo. Segue em frente, glucose, mais um ramo. Então, vai aparecendo, né, esses pontinhos. E aí, eu vou ter uma situação desse tipo, né? Vai cada vez aumentando mais o número de ramificações. A amilose está mostrada em azul, e a amilopectina é aquela que contém o ponto de ramificação. E aí, uma característica biológica, né, dessa estrutura ramificada é ela apresentar uma estrutura helicoidal. Tá? Aqui está mostrado de novo, desculpem, a ligação do tipo alfa 4, que é da estrutura linear. Tá? Isso aqui é que faz com que aquela experiência lá de você colocar iodo na batata, tá? Fique roxinha. Ou, não, ou se você aquecer, por exemplo, numa solução de amido, você colocar iodo, ela fica roxinha. Se você aquecer, ela desaparece a cor roxa, porque você está abrindo as cadeias helicoidais. E o iodo tende a se inserir nessas cadeias helicoidais aí. Isso daí a gente faz esses experimentos, né, e não associa muito que tem a ver com a estrutura da molécula, que ela esconde ou ela mostra que o iodo está presente ali. E lá nos vegetais, né, a gente vê que esses grânulos de amido aí contêm agora tanto amilose quanto amilopectina. A fração amilose e amilopectina vai dar a característica do tipo de grão que o pesquisador ou o produtor, né, vai cultivar, tá? Isso daí vai para uma lógica daí já de aplicação. Glicogênio. Glicogênio é a próxima macromolécula, que também é um polímero de alfa-D-glucopiranose, quer dizer, não mudou exatamente nada, tá? Só que ela é uma cadeia ramificada. No glicogênio, a gente não encontra essa fração linear que a gente encontra no amido. O glicogênio, ele é totalmente ramificado. E as ligações são as mesmas ligações que a gente encontra no amido. Então, é a alfa 4, na parte linear, e alfa 6 no ponto de ramificação. O que difere a amilopectina do glicogênio é o fato de que a posição das ligações, daquelas ligações alfa 6, que são os ramos, ela é mais estreita, então aparece a cada 8 ou 12 unidades monossacarídicas. O que quer dizer isso? O glicogênio é ramificado, não existe amilose no glicogênio, só por cadeia ramificada, e ele é altamente ramificado, porque os ramos aparecem a cada 8 ou 12 monossacarídeos. No caso lá da amilopectina, os ramos aparecem a cada 24, 30 monossacarídeos. Tá? Isso dá uma diferença em termos de característica físico-química da molécula e de armazenamento também. Então, dá para a gente comparar uma amilopectina, tá, que é ramificada, mas é bem menos ramificada do que o glicogênio. Os dois são polímeros de alfa-D-glucopiranose, os dois apresentam ligações do tipo alfa 4, nessa estrutura aqui linear, que é onde tem a parte linear aqui, e os dois apresentam ligações do tipo alfa 6 nos pontos de ramificação. Então,
A diferença é, o glicogênio é muito mais ramificado do que a amilopectina. E aqui dá para a gente visualizar grânulos de glicogênio, né? Isso daqui já é em tecido animal, não é mais tecido vegetal também, porque é a molécula de armazenamento para animais. O último caso é a celulose, então agora eu tenho um polímero, que é um polímero estrutural, não é mais um polímero de armazenamento, como no caso do amido e do glicogênio. E as unidades monossacarídicas aqui continuam sendo glucose, tá? Só que agora, em vez de alfa de glucose, é beta de glucose. Então, vocês vejam como dá diferença. Substituir uma unidade monossacarídica, que é alfa de glucose, que aparece no amido e no glicogênio, agora por uma beta de glucose. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho o carbono, né? O carbono 1, só que a molécula está de cabeça para baixo, né? A gente tem que ver que o oxigênio está para cá. Então, é carbono 1 que está aqui, onde está a ponteira do laser. E eu tenho uma glucose, né, cíclica, com a hidroxila, né, voltada para o plano, para cima do plano do anel, né? Porque o oxigênio está aqui. Tá? Unida por ligação do tipo beta 1,4. Tá? Então, aqui eu não tenho mais alfa 1,4, sim beta 1,4. Não tenho ramificação, tá? Eu só tenho cadeias lineares, e essas cadeias podem ter de 10.000 a 15.000 unidades de beta-de-glucose, e elas se alinham, né, que formam estruturas lineares, né, uma em conjunto com a outra, para formar uma estrutura fibrosa, que é uma molécula estrutural. Tá? Então, aqui dá para a gente perceber o que acontece. Eu tenho uma fração de uma cadeia linear ali na parte superior. Aqui a glucose, né, cíclica, aqui também a glucose cíclica, a ligação. Aqui embaixo eu tenho uma outra cadeia, que elas estão dispostas em paralelo, porque elas são um polímero não ramificado, né? Então, elas podem se dispor em paralelo. E o que acontece? A cadeia superior pode fazer contato com essa cadeia que está mais na parte inferior aqui da figura, por pontes de hidrogênio. Tá? Então, lembrem os átomos vermelhos, né, que são os oxigênios, e as bolinhas brancas são os hidrogênios. Então, eu tenho uma série de pontos de hidrogênio, de ligações de hidrogênio, que estão mantendo essas cadeias óleo de homopolissacarídeos, né, em paralelo, né, interagindo essas cadeias. E com isso, eu vou ter o quê? Eu vou ter fibra. Tá? E aí eu trago aqui uma micrografia de varredura da superfície da folha do papel, que é a fibra de celulose. A fibra de celulose é formada por cadeias paralelas de celulose. Tá? E aí dá para a gente perceber as fibras, né, aqui formando a estrutura do papel. Então, é 99% celulose no papel e forma essa estrutura que a gente conhece. Quitina, só para exemplificar, agora eu já tenho uma situação diferente, porque além da glucose, eu tenho um substituinte. Então, aqui está o substituinte, nessa posição. Então, vejam a unidade de glucose aqui à esquerda da figura, e aqui eu tenho um substituinte, que é a N-acetilglucosamina, então, mas aqui eu tenho a ligação peptídica clássica do tipo 1,4, novamente aqui ligação do tipo 1,4 e aqui ligação do tipo 1,4. Essa glucose que tem esse carbono numérico, que a hidroxila desse carbono numérico está para cima, então é beta, então a ligação é do tipo beta 1,4. Tá? Então, é um polímero também linear, ele é um homopolissacarídeo, porque eu tenho unidades iguais, só que agora não é mais glucose, e sim N-acetilglucosamina, porque é uma glucose substituída aqui em carbono 2. Ó.
Aqui ela está substituída em carbono 2, carbono 2, carbono 2. Está vendo que ela está indo para baixo, para cima, para baixo, para cima. Mas é sempre a mesma molécula, porque é um homopolissacarídeo. Tá? Então, isso aqui é característico de exoesqueleto de artrópodes, né? Mas para vocês perceberem que quando a gente fala, existe um monossacarídeo substituído, esse monossacarídeo substituído tem uma função. Tá? Então, é interessante a gente visualizar, tá? Pelo menos saber que ele existe, né? E que agora vocês vão ter essa informação aí para vocês consultarem, tá? O que eu estou trazendo aqui agora para frente são os peptidioglicanos, que daí são os que têm, além da parte oligosacarídica, vai ter a parte de proteína, mas eu vou deixar isso daqui para vocês olharem, tá? Eu não vou entrar em detalhe dessas estruturas aqui, porque essas estruturas são mais raras para vocês trabalharem, né? Principalmente na bioinformática, tá? E se vocês têm essa informação que vocês receberam a partir, né, do início aqui da nossa conversa, vocês conseguem acessar essa informação aqui para frente, tá? Então, eu não vou ficar enchendo vocês com mais informação, porque agora vocês conseguem entender o que é uma ligação do tipo beta-1,4, alfa-1,6 e tudo mais, tá? E fica também para vocês esse arquivo, porque ele já está lá no arquivo da aula. Tá? Eu vou dar uma parada aqui nesse ponto, tá? E vou abrir para conversa agora, para vocês tirarem dúvidas, fazerem comentários, tá? O que vocês estão acompanhando. Vou parar a gravação também.